Então aqui, pessoal, nós temos o experimento para determinação do campo magnético da Terra. Vocês estão vendo aqui a fonte, nós temos uma bobina, tem aqui uma bússola, nós temos um multímetro que está conectado na bobina, que vai medir a corrente que passa pela bobina, e nós temos também aqui um potenciômetro. Nós temos então neste experimento uma bússola para determinarmos o campo magnético da Terra, onde que é norte e onde que é sul, ou pelo menos a direção norte-sul, que é o mais importante para a gente. Temos aqui uma fonte e temos a bobina. Essa bobina, ela gera campo magnético, como a gente viu em aula. Essa bobina gera um campo magnético cuja direção é perpendicular ao plano da bobina. Então a bobina está nesse plano aqui, direção perpendicular está aqui. Uma outra visão, aqui seriam as linhas de campo magnético no eixo central da bobina, tá? Ao longo dessa régua aqui, certo? O campo magnético da Terra, ele precisa estar perpendicular ao campo magnético gerado pela bobina. Quando o campo magnético gerado pela bobina estiver desligado, nós temos que o campo magnético da Terra é quem vai determinar a direção que a bússola vai apontar. Então essa bússola aqui, ela está apontando, eu vou analisar aqui para onde está apontando, mais ou menos nessa direção, tá? Na direção assim. Então a bússola está apontando aqui nessa direção, eu vou colocar o plano da bobina aqui ao longo da direção do campo magnético da Terra. Então, o campo magnético da Terra está aqui, o plano da bobina vai ficar nessa mesma direção. Eu vou me certificar que isso está acontecendo, colocando a bússola exatamente no eixo da bobina, aqui do plano, né? Na verdade, no plano central da bobina, e a bússola está alinhada com o eixo central, certo? Agora, então, eu sei que o campo magnético gerado por essa bobina é perpendicular a esse eixo, que está aqui marcando a linha norte-sul. Ok, o que vai acontecer quando eu ligar corrente na bobina? A corrente vai gerar um campo. Então, a bússola não vai ler somente o campo magnético da Terra, ela também vai ler o campo magnético da bobina. Então, o que vai acontecer com a agulha da bússola? Ela vai se movimentar. Então, ela está apontando assim, ela vai se movimentar, certo? Quando o campo magnético gerado pela bobina for igual ao campo magnético da Terra, para onde vai apontar a agulha da bússola? A agulha da bússola inicialmente está apontando assim, certo? No momento que o campo magnético gerado pela bobina for muito maior que o campo magnético da Terra, a agulha da bússola vai apontar para o campo magnético da bobina, porque o campo magnético da Terra é desprezível. Mas eu não quero isso. Eu quero saber onde os dois campos se igualam. Se vocês têm um campo aqui e um outro campo perpendicular, para onde vai apontar o campo magnético resultante? É uma soma de vetores. A gente vê aqui nesse experimento soma de vetores na prática. Campo magnético resultante. Pensa agora campo magnético como um vetor. Tem um vetor apontando para cá, um vetor apontando para cima. O campo magnético resultante, quando esses dois vetores forem iguais, tiverem exatamente o mesmo valor, vai apontar para onde? A direção de 45 graus com cada um dos campos. 45 graus com a vertical, 45 graus com essa horizontal aqui, essa vertical e essa horizontal aqui. O campo magnético vai apontar para cá. Exatamente, tá? E é isso que a gente vai observar agora. E o que a gente vai anotar? Nós vamos anotar a corrente em que isso acontece. Qual é o valor da corrente onde o campo magnético da bobina se iguala ao campo magnético da Terra?
Então aqui vocês estão vendo a bússola, ela tem que ficar alinhada com o eixo, tem um pequeno ângulo aqui, então inicialmente eu vou arrumar para que fique bem alinhado. Agora melhorou, ok? Agora eu vou aumentar, vou colocar uma corrente na bobina. O que vai acontecer com a bússola? Estou variando aqui o reostato, diminuindo a resistência. Aqui eu estou medindo a corrente que está passando na bobina. Reostato aqui, estou variando, aumentando a corrente, ó. Voltamos para cá. Aumentando a corrente aos poucos. Olha ali. Começou a movimentar, né? A agulha, vocês estão vendo pelas linhas amarelas. Olha isso, que legal. Se eu aumento muito, a corrente gera um campo magnético da bússola que é muito, na bússola que é muito maior. Então, nós estamos aqui em 0,20. Se a gente aumenta a corrente, vamos lá. Vou aumentar aqui até mais ou menos. Estamos aqui em 0,45, 0,50 amperes. Vamos ver o que aconteceu aqui. Movimentou bastante a bússola. Se eu continuo aumentando, continua indo cada vez mais na direção perpendicular à agulha da bússola em relação ao plano da bobina. Nós estamos aqui em 1,25, 1,26 amperes e já está quase perpendicular. Olha só. Então, aproximadamente 2,50 amperes. Isso aqui já está praticamente perpendicular. Como é o limite de corrente da bobina, eu vou diminuir esse valor. Lembrem que o objetivo é fazer com que fique a 45 graus o eixo para onde está apontando a agulha da bússola em relação ao eixo da bobina. Não está 45 graus. Como eu sei que está 45 graus, aquelas linhas amarelas ali, elas têm 45 graus entre elas. Então, eu quero uma corrente tal que a agulha da bússola aponte para aquela segunda linha amarela. Essa aqui, né? Essa linha amarela. Vamos lá. Fazer isso bem, tentar fazer isso bem devagarinho. Tô aumentando, aumentando. Cuidando do paralaxe também, né, pessoal? Tentando fazer a leitura o mais de cima possível. Aí, chegou no 45 graus. Vamos anotar essa corrente. Nesse problema, a paralaxe é um problema bem grande, tá? Dependendo, olha só, da onde que eu tô olhando, parece que tá, parece que tá, parece que não tá, depende, estão vendo? Então é importante a gente olhar bem de cima, o mais de cima possível, para entender se está em cima do 45 ou não está. Eventualmente parece que ele passou um pouquinho do 45. Então um pouquinho menos de corrente seria melhor.
Vamos diminuir aqui um pouquinho menos, assim. Assim tá um pouco melhor quando eu olho exatamente de cima. A corrente deu um pouquinho menor do que antes. Agora melhorou. Tá? Fazendo vídeo aqui ao mesmo tempo do experimento é um desafio novo para mim. Qual seria a situação ideal? Que a gente fizesse esse experimento várias vezes. Agora eu vou zerar. Vamos zerar a corrente para ver se a minha bússola tá fica bem apontado para o outro. Não ficou, tá vendo? Então aqui, ó, uma pequena variação que a gente tem no nosso zero já vai dar um erro muito grande no experimento. Então a gente vai fazer de novo, vai repetir de novo, melhorando agora o alinhamento. Tá aqui, ó. Vou tratar de não mexer o celular, é uma coisa um pouco difícil. Opa, mexi a bússola. É só um experimento super delicado, né, pessoal? E vamos de novo. Sem mexer o celular agora. Aumentar a corrente. Devagarinho. Até a bússola apontar 45 graus na outra linha amarela. Vamos ver se eu consigo, vamos lá. 0,64, 0,66, 0,75, parou. Acho que agora ficou melhor. 0,74. Olhamos aqui de novo. Parece alinhado, né? Anotamos 0,74. Vamos agora zerar a corrente para ver se está alinhada com o outro. Show de bola! Isso aí, pessoal.